Salve! Tudo bem? Hoje a palavra está em Lucas 6, de 43 a 49. Disse Jesus aos seus discípulos: uma árvore boa não dá frutos maus, e uma árvore má não dá bom fruto. Uma grande maneira da gente discernir. Jesus disse que uma árvore má não dá bom fruto e uma árvore boa não consegue dar um mau fruto. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se apanham uvas dos abrolhos. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau tira coisas más do seu mau coração. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Olha que interessante, Jesus fala que as coisas boas e as coisas ruins não estão fora do homem, não estão naquilo que o homem come, naquilo que o homem veste, naquilo que o homem faz externamente, mas naquilo que está no coração do homem. É claro que nós alimentamos o nosso coração com coisas externas e devemos prestar atenção naquilo que externamente falamos. Mas mais importante que o externo é saber se nós estamos escolhendo tirar do nosso peito a bondade, o perdão ou a vingança. Tirar do nosso peito a pureza ou a impureza. Tirar da nossa história, do nosso coração, perdoar ou não perdoar. São coisas que estão no coração do homem, são decisões que estão dentro de nós, que nós devemos sempre optar nas coisas boas. E para tirar de nós as coisas boas, precisamos alimentar em nós as coisas boas. Porque Jesus fala que nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio. Quem é fã de carro só fala de carro. Quem é fã do mundo só fala de coisas do mundo. Quem está no pecado só fala de pecado levando os outros a pecar. Mas aqueles que estão em Deus, aqueles que são novas criaturas, aqueles que foram mudados pelo poder do Espírito Santo e por um encontro pessoal com Jesus, devem falar das coisas do reino. São Tiago diz que não podem, ao mesmo tempo, uma fonte dar água salobra e água potável. Nós que somos do reino devemos falar das coisas do reino e abandonar as coisas do anti-reino, do anticristo, do contra Deus. E aqui Jesus continua: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? E aqui é muito importante, meu irmão, falar que Jesus é o Senhor é fácil. É fácil dizer que Jesus é o Senhor, mas continuar no adultério. É fácil dizer que Jesus é o Senhor, mas continuar na noitada. É fácil dizer que Jesus é o Senhor, mas não abandonar a pornografia, não abandonar a mentira, não abandonar o pecado. É fácil dizer que Jesus é o Senhor e continuar de falcatrua enganando os outros. É fácil dizer que Jesus é o Senhor. O difícil é incorporar isso na vida. E Jesus diz mais uma vez: você me chama o Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo, então de fato eu não sou o Senhor da vida de vocês. O Evangelho de Marcos diz que naquele dia, ou seja, no dia do julgamento, muitos chegarão para Jesus: Senhor, não pregamos em seu nome, não expulsamos demônios em seu nome, não curamos em seu nome. E o Senhor vai dizer: não vos conheço, operários maus. Porque muitas vezes, por graça e misericórdia de Deus, Deus pode usar de um pregador para converter o outro, mesmo que esse pregador, padre, pastor, missionário, não esteja com uma vida adequada. Mas a palavra de Deus, pelo poder da palavra e pela misericórdia de Deus, pode tocar o coração das pessoas. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou bem fundo, pôs os alicerces sobre a rocha. As águas transbordaram, precipitaram-se as torrentes contra aquela casa e não a puderam abalar, porque ela estava bem construída. Mas aquele que ouve e não as observa é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a terra movediça, sem alicerces. A torrente investiu contra ela, e ela logo ruiu, e grande foi a ruína daquela casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja,
O começo dos dois versículos é o mesmo. As tribulações contra a casa são exatamente as mesmas. Os problemas são os mesmos. As provações são as mesmas. A diferença é que quem ouve a palavra de Jesus e as põe em prática, não só ouve, porque ouvir o demônio também está ouvindo, é semelhante a alguém que construiu a casa sobre a rocha. E casa sobre a rocha não cai. Ela é provada, passa por dias ruins, passa por tormentas, passa por perseguição, mas a casa não cai. A casa só cai, meu irmão, quando a gente não está vivendo em Deus. Aí, aquela suposição vira verdade e a coisa degringola. E você, às vezes, perde o seu ministério por não ter cuidado com as coisas pequenas, por não ter edificado a casa sobre a rocha. Põe tudo a perder. Aquele adultério descoberto, aquele roubo descoberto, aquela humilhação descoberta, aquele pecado da área sexual descoberta. Enfim, todos nós temos fraquezas, limitações, precisamos da graça de Deus sempre, da comunhão com Deus para não cair, vigiar e orar para não cair em tentação. Todos nós podemos cair. E se cair, claro, não é o ponto final. Jesus é misericordioso. Jesus, Deus pode te erguer de novo, é ainda mais forte do que antes. Mas o fato é que se Deus perdoa sempre, a sociedade nem sempre. Se Deus perdoa sempre, as pessoas nem sempre. Se Deus te levanta sempre, como se fosse a primeira vez, as pessoas nem sempre compreendem. E às vezes uma obra se põe a perder. Um projeto se põe a perder. Você precisa entender na sua vida que quando você para de lutar, quando você para de uma vida em Deus, não é só você que está parando, é todo o projeto de Deus, de conversão de pessoas que Deus tinha a partir da sua vida, de conversão da família que Deus tinha a partir da sua história. Por exemplo, alguém me convidou para o meu primeiro retiro. Se essa pessoa tivesse desistido, talvez eu não estaria aqui. Você está entendendo? Quando você para, quando você desiste, é uma história inteira que deixa de acontecer. Claro, a graça de Deus vai procurar essas outras pessoas de outra maneira, de uma outra forma, por outros meios. Deus nunca vai parar com a sua graça de procurar a ovelha perdida. Mas o fato é que, a partir da sua história, muitas coisas e graças deixam de acontecer. Irmão, você tem edificado a sua casa sobre a rocha? Ah, Daniel, mas ninguém ouve a palavra, o padre é pior que eu. Seja melhor que ele, seja santo e reze por ele. Usa a língua que às vezes a gente calunia para orar pela conversão dele. Os tempos são maus. Nós devemos sim ser profetas, denunciar o pecado, mas ao mesmo tempo ter misericórdia com o pecador. Devemos colocar sim na luz tudo que há de ruim, para que a punição humana adequada aconteça. Eu sempre digo, é melhor a punição dos homens do que a punição de Deus. A dos homens dói menos. Quando eu peço a justiça aqui na terra, é bom para a pessoa que ela tem tempo de se arrepender e salvar a sua alma. Chega de botar coisa para baixo do tapete. Agora, corrigir, denunciar não significa se achar melhor do que aquele que caiu. Não é melhor o que está de pé do que aquele que caiu. É graça de Deus. A rocha é Jesus. É Ele que sustenta a sua história, é Ele que sustenta o seu casamento, é Ele que sustenta a sua vida, é Ele que sustenta o seu ministério, é Ele que sustenta as suas decisões. E se tirar Jesus da jogada, meu irmão, a ruína vai ser grande. Pense nisso.